lances isolados e o Atlético consegue essa vitória. Mas o atleticano tem que comemorar muito e valorizar bastante o Paulinho. O Paulinho tem 54 jogos com a camisa do Atlético, 24 gols, 7 assistências. Então a participação dele em gols na atual temporada é muito alta. Ele está vivendo um momento que ele nunca viveu, como você bem frisou no início do programa, que ele nunca viveu em outro clube. Então o que ele passa no Atlético é um momento mágico e tem que ser aproveitado da melhor maneira. E tem sido até aqui. Eu disse, até tá no meu canal, que eu entrei aqui pro mundo digital, assim como o Duda Gabi, eu disse lá, cara. O torcedor que depois do clássico ficou pistola, xingou o Paulinho ali, ele não representa os milhões de torcedores, mas por outro lado eu entendo o cara ter ficado pistola. A mesma coisa os torcedores que vaiaram o Gemerson, que vaiam o Gemerson, embora eu reconheça que ele não é o único culpado pelo que aconteceu, né? Agora, o que eu tô querendo dizer é que uma vaia aqui, outra colar, não representa milhões de torcedores aqui fora. É importante reconhecer, o Paulinho nasceu para jogar no Atlético. É impressionante o nível de comprometimento dele e o seu com o programa de estar aqui todos os dias. Você que é o monopólio da informação, a câmera é sua, precisa ouvi-lo. Final de semana com a Ale Oliveira deve ter sido satisfatório. Porém, você gastou, pagou e ele nunca paga, porque ele não gasta. É ou não é, Thiagueiro? Não, aquilo ali, a HG dá tchau com a mão fechada, dá tchau assim, ó. Difícil sair com ele e arrancar R$10 que seja. Mas tá bom, foi legal o fim de semana no fim das contas, mais pelo chefe Benedetti, que é um grande amigo que eu fiz lá no time do Ale Oliveira, do que pelo Ale em si. Mas eu espero que meu amigo Elton Novaes, falando de outro amigo agora, ele se renda aos poucos a Luiz Felipe Scolari. Não tem jeito, não tem jeito. O Atlético venceu o Red Bull Bragantino. Ele elogiou que tá bom, venceu o Red Bull Bragantino. Não, se renda totalmente. Eu quero que ele se renda totalmente. Porque eu acho que tem que criticar quando tá ruim. Eu já critiquei várias vezes. Eu já elogiei várias vezes. Mas o Eltinho precisa se render a Luiz Felipe Scolari. O Atlético venceu o Red Bull Bragantino na quarta-feira passada. O melhor futebol do Brasil na atualidade. O Atlético venceu o Fluminense no fim de semana de forma incontestável. Possível melhor futebol da América. Vem pro meu time, Eltinho. Só que tava com o time todo alternativo, é importante a gente dizer. Venceu. Pra isso, aliás, pra venceu. falar O Fluminense vinha de titular. Independentemente, venceu. O Fábio, goleiraço. Para falar sobre o Filipão, não conseguiu enxergar a bola. Para falar sobre o Filipão, eu chamo meu advogado, Thiago Valu. Doutor Thiago Valu. Tá, cadê sua AB? O advogado dos fracos e oprimidos. Não, imagina, boa tarde HG, boa tarde Duda, Elton, Thiago, telespectadores. Cara, eu acho que o Atlético está de volta, ele está jogando o campeonato que ele tem elenco, na minha opinião, para jogar desde o começo da competição. Ainda que pese, a gente sabe que houve uma troca no comando, o Cudê foi embora e veio o Luiz Felipe Scolari, mas que houve uma troca no comando, né, Everton? Não tem jeito de não citar o Tchatcho Cudê. A gente está falando de uma dupla de ataque de aproximadamente 50 gols. Hulk e Paulinho. Nenhuma dupla no futebol brasileiro tem combinados esse número de gols. Então a gente não está falando de qualquer poderio, né, de ataque. Assim, para mim o Filipão entrega exatamente aquilo que eu esperava nessa altura do campeonato. Um time bem sólido atrás, tem qualidade pra caramba, mais do que é falado, na minha opinião, e pro Thiago, falando da rendição do Elton, eu fico imaginando o torcedor atleticano olhando hoje o Atlético a 10 pontos do líder Botafogo, com um jogo a mais do que o Botafogo, é verdade, e como ele deve voltar em alguns seguintes jogos, como contra o América, onde o Atlético vencia por 2-0, derrota para o Corinthians, derrota para o Cruzeiro e também derrota para o Coritiba. A gente podia estar falando de um Atlético a 2 pontos do Botafogo neste momento e ainda vive pelo time. Talvez até finalista da Copa do Brasil. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez até finalista da Copa do Brasil a gente poderia falar. Você até tentou jantar o Elton. Tentar voltar mas o Valu isso aí, te almoçou, irmão. Como o Valu não? te almoçou. Não, como? Defenda-se aí, você não é bom? Então, a gente voltar no tempo pode falar do Atlético na final da Copa do Brasil. Não, a gente pode voltar só que aí eu tô falando, só deixar claro. A gente pode voltar no tempo e falar de muitas coisas que aconteceram com o prediletinho dele. Não, só deixar claro. Falando de domingo passado. Só deixar. Eu tô falando de sábado. Tô falando de sábado agora, de quarta-feira passada. Você nós estamos falando de um time que tá jogando muito cara, bem. todo dia aqui. Não, é direto você pegar O Atlético jogou muito bem.
São vocês que estão voltando no tempo. Cara, eu tô falando dos jogos recentes. o Atlético jogou muito tem duas bem. vitórias. O Atlético tem Não, duas o Atlético vitórias jogou muito consecutivas. bem. Nos últimos Não. 4 jogos, Não. 3 vitórias. Palmeiras, Red Bull Bragantino e agora contra o Fluminense. Não jogou muito Perdeu bem. só contra o Cruzeiro. Não jogou muito Jogou bem. bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Red Bull Bragantino, jogou bem contra o Fluminense. Os caras preferem caçar pelo em ovo. Eles preferem encontrar problemas num time que tem 3 vitórias em 4 partidas Peraí, deixa eu só te disputadas. fazer uma pergunta aqui pra câmera da verdade, irmão, sem pipocar. bem Você é a atuado. favor da permanência do Filipão pro ano que vem, então? Não, Aí, ó. É assim que você... Mas é isso que eu gosto. Meu querido, defendo que o trabalho é te bem feito, prendi no labirinto dos meus argumentos. Não, Sai dele. peraí. O trabalho é bem Everton, feito. E eu já disse aqui Ama o Filipão. por diversas vezes que por gosto pessoal eu não manteria o Filipão. E é pura e simplesmente gosto pessoal. Mas o trabalho dele é justamente o que ele foi contratado Mas vai pra trazer fazer. quem, cara? Tá, eu tentaria um treinador um pouco mais ofensivo. Gosto do Dorival Júnior, mas não vai sair de São Paulo agora. Não, eu Tem te que ver as falo, opções que estão no eu te mercado. falo que o torcedor fica pistola quando eu digo isso, tá? Mas eu vou falar, porque eu tenho as minhas convicções. Eu traria o Thiago Carpini. Ah, mas ganhou o quê? Traria o Thiago Carpini e fala, é aqui, irmão, ó. Cara, ele tá mas fazendo não um tem trabalho. tamanho, não tem tamanho. Então é a juventude. peraí. Ele tá fazendo um trabalho Peraí. muito bom lá na juventude. HG, só para Tá todo deixar mundo olhando claro, aí. eu não contestei o jogo, a vitória, porque o Luiz Felipe Scolari, especialmente no segundo turno, entrega, para mim, o que ele tem para entregar principal, que é resultado, entrega. Ele é o melhor no segundo turno, mas o Thiago se atacou todo porque eu citei 4 jogos que já eram da gestão do Luiz Felipe Scolari, 4 jogos dentro de casa, 4 jogos contra 2 equipes que estão afundadas no Z4, e outras 2 equipes que estão lutando para ficar fora do Z4. Que pese Atlético e América serem adversários rivais, né, digamos assim. O América, a gente tá falando de um Atlético que ganhava o jogo por 2-0 e um Cruzeiro que pelo menos, se a gente... E detalhe, eu não coloquei 3 pontos pro Atlético, pelo menos 1 ponto. A minha matemática de estar 2 pontos possíveis do Botafogo é vitória para cima do América, um jogo que ele estava vencendo, vitória para cima do Coritiba, um jogo que ele estava vencendo também, empate contra Cruzeiro e Corinthians. Pronto. Hoje o Atlético estaria 2 pontos Exato. do líder. Eu quero ouvir o Duda falar do Filipão daqui a pouco e da vitória do milagre de São Everson, defesa, realmente a maior defesa do ano no futebol mundial. Mas agora eu preciso falar para você, meu amigo, que está sofrendo para pagar a prestação do carro, ou da moto, ou do caminhão, ou do ônibus, ou da van. Financiou um carro, uma moto, uma van, um ônibus, um caminhão e está com dificuldade, juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Só que você não acredita ou não está disposto a procurar saber se há juros abusivos. Como é que você vai fazer? Gente, a consulta para saber se tem juros abusivos é de graça. Fale com a Solução Consultoria nesse número aqui, 2566-2701. E ó, a gente vai fazer uma consulta identificando juros abusivos. Você pode receber de volta até 80% que pagou, pode ser de um contrato que você já acabou de pagar, ou está pagando. Então vale para um contrato em vigência também. 2566-2701. Chame agora, tem um QR Code ali também, é só apontar sua câmera para lá. Fale com a Solução Consultoria e defina os juros abusivos. Estão falando em busca e apreensão com você. Não entrega, não. Manda pra cá que a gente te ajuda. 2566-2701. Trava aí. E não se esqueça, é contato, é consulta depois, é pontapé inicial para o processo para parar de pagar juros abusivos. E põe na tela aí o milagre do Everson na noite de sábado. Olha a defesa que esse cara fez. Olha a defesa do Duda Garbi. Isso é um milagre, Duda. Tava olhando esse jogo. Olha lá. Gente!